Beleza. Então, estamos iniciando a oficina do Clube de Programação do dia 16 de maio de 2023. Os problemas foram colocados ontem na página, né? Eu falei, inclusive, no grupo do Telegram, que nenhum pré-requisito seria necessário. A gente vai fazer hoje dois probleminhas bastante simples. O segundo não é tão simples assim quanto o primeiro, mas o assunto aqui é um assunto que ele é abordado lá na jornada de iniciação, que é o assunto de força bruta, né? O assunto de quando a gente faz aí uma busca completa sobre um espaço de busca para tentar resolver um problema. E, em particular, aqui, nesses dois problemas, essa busca completa que a gente quer fazer para encontrar a solução de um problema é uma busca iterativa. É quando você consegue, só usando um for mesmo, resolver um problema, né? Você faz um for buscando por todas as soluções que seriam candidatas à solução do seu problema, e você encontra a solução que você quer. Então, a gente vai fazer aí uma oficina hoje, pensando justamente em quem está aprendendo a programar, né, quem está entrando agora no clube de programação e ainda não sabe muitos conteúdos, ainda não avançou tanto na jornada de iniciação, mas pelo menos sabe fazer um for. Então, se você sabe fazer um for, você sabe como um for funciona, você tem condições aí de acompanhar a nossa oficina hoje, né? E a gente vai explorar bastante aí o quão longe, né, a gente consegue ir só com buscas iterativas, né, com forças brutas, com algoritmos de força bruta, mas em que essa busca ela é feita iterativamente. Então, tem vários problemas, inclusive, na maratona e no CPC, né, que você consegue resolver brutando, né, em que você consegue ali estudar um pouco o enunciado do problema, inferir algumas propriedades, e você percebe, eu acho que pelo menos essa parte aqui do problema dá para brutar. E se dá para brutar, brute, né? Se você faz as contas ali da complexidade e percebe que chutar a pau da barraca, ser apelão e simplesmente iterar sobre todo o seu conjunto de candidatos, se isso teoricamente funcionaria, então faz assim, né, e não gasta neurônio aí tentando tirar uma outra solução do problema. Você tem que entender que tem uma máquina na tua frente que pode fazer um serviço por você, né, e é uma competição de computação, não é uma competição só de matemática. Bom, um exemplo aí para aquecer é um exemplo desse probleminha, em que a gente tem 3 inteiros x, y e z. Deixa eu ver se reduzindo um pouco o zoom. Bom, a gente ganha 3 inteiros a, b e c. Esses inteiros a, b e c são inteiros positivos, são inteiros aí entre 1 e 10.000. E a gente quer encontrar 3 inteiros, e aí não necessariamente positivos, né? 3 inteiros x, y e z, tais que x mais y mais z seja igual a, quer dizer, a soma de x com y com z seja igual a, o produto dos 3 inteiros seja igual a b, e a soma dos quadrados dos inteiros seja igual a c. Tudo bem? Então, a gente tem que encontrar aí, a gente tem que resolver esse sistema de equações dados A, B e C. A gente tem que resolver esse sistema de equações, que não é um sistema de equações lineares, né? Só a primeira equação é linear. E aí a gente não tem muita ferramenta algébrica para poder trabalhar esse sistema. Você poderia gastar aí, quem sabe, bastante tempo da competição tentando isolar aqui as variáveis, tentando achar alguma solução, e provavelmente você acabaria tendo muita dificuldade em tirar aí uma fórmula fechada para x, y e z, até porque pode ser que mais de uma solução seja possível para esse sistema, e o que o problema pede é que, havendo mais de uma solução, você imprima aquela em que x tenha o menor dos valores. Então, havendo aí mais de uma solução x, y, z para esse sistema, tem que imprimir aquela que minimiza o valor de x. Tudo bem? Por exemplo,
se são dados os inteiros A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3, esse sistema não tem solução. Quer dizer, não tem x mais y mais z que dê 1, x vezes y vezes z que dê 2, tá? X, y e z inteiros, tudo bem? E x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado que dê 3. Ok? Agora, se são dados os inteiros 6, 6 e 14, 1, 2 e 3 é uma solução, né? 1 mais 2 mais 3 dá 6. 6. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6 também. E 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? 1 mais 4 mais 9, dá 14. Tudo bem? Então, esse é um problema que talvez times muito inexperientes poderiam perder muito tempo olhando para o problema, tentando fazer, sabe Deus, que maracutaia algébrica no papel e provavelmente não chegando a lugar algum. Né? Poderia perder muito tempo tentando resolver e ainda não levar o valor para casa, sendo que é um problema muito simples quando você percebe algumas coisas. Primeiro, o intervalo em que se situam A, B e C. A, B e C são números que vão aí de 1 até 10 mil. E você está procurando por inteiros x, y e z que não necessariamente são positivos, né? X ou Y ou Z, ou até os 3, enfim, podem ser números negativos, mas com certeza o quadrado deles é não negativo. O quadrado de X, o quadrado de Y, o quadrado de Z, com certeza todos esses quadrados são não negativos. Então, veja, x ao quadrado mais alguma coisa que é não negativa vai dar C, que é um número, no máximo, 10 mil, certo? Então, eu tenho x ao quadrado mais alguma coisa que é não negativa vai dar C, que é um número, no máximo, 10 mil. O que eu sei sobre x? Com certeza. O que eu posso... Qual é, imediatamente, um upper bound e um lower bound para o valor de x? Dado que x ao quadrado mais alguma coisa não negativa dá um número menor ou igual que 10 na quarta. Só dessa equação aí eu já tiro que x está em qual faixa de valores? X é menor ou igual que... X, exatamente, né? X é menor ou igual a 10 ao quadrado, 100, e maior ou igual que menos 100, menos 10 ao quadrado. Tudo bem? Então, x está entre menos 100 e 100. E a mesma coisa para y, a mesma coisa para z. Né? Essa soma aqui comuta, então, vale também para y, está entre menos 100 e 100, e z também está entre menos 100 e 100. Pronto, acabou. O problema já está resolvido. Né? Esses intervalos, ainda que eu anime e faça um for aqui, fazendo x iterá de menos 100 a 100, y iterá de menos 100 a 100 e z iterá de menos 100 a 100, façam 3 fors alinhados, eu vou ter um algoritmo, eu vou ter uma solução que vai fazer um número de operações aí proporcional a 2 vezes 100, né, 200 ao cubo. Tudo bem? 200 ao cubo é 8 vezes 10 na sexta. E 8 vezes 10 na sexta, operações a gente executa em menos de um segundo, tranquilamente. E é legal começar o x aqui a iterar. Se o x começa a iterar de menos 100, o primeiro valor de x que a gente encontrar um y e a gente encontrar um z, a gente já pode parar
Já pode rodar a busca, imprimir a solução e acabou. Pode você perguntar, né? Pode falar. E eu estou escrevendo alguma coisa e a tela está travada. Olha só, obrigado. Nossa, eu fiz todo um desenvolvimento aqui. Bem bonitinho. Querem ver minha lousa aqui, ó? Olha o mico, ao vivo aí. Tcharam! Eu escrevendo um monte de coisa aqui. E vocês não vendo nada, né? Mas tudo bem. Rapidamente, o que eu falei foi que x ao quadrado é menor ou igual que 10 na quarta, faz com que x esteja entre menos 100 e 100, y também, z também, e aí fazendo um for, iterando um for para x, um for para y, um for para z, a gente tem que o número de operações vai ser da ordem de 8 vezes 10 na sexta, e isso roda um segundo, ok? Em pouquíssimos segundos aí eu expliquei tudo que era necessário explicar para esse problema, na verdade, né? De um jeito muito mais econômico do que todo blá 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 que eu falei anteriormente. Bom, então vamos lá, vamos fazer o código desse problema. Vamos rodar a solução. Esse problema aqui é um problema aí em que, percebendo que você pode brutar, você bruta, fica feliz e leva balão para casa. Então a gente vai... deixa eu compartilhar aqui agora só o Emacs. Então, este é o UVA 115.65. O código vai ser bem simples, né? Sempre espiar ali na projeção do que está saindo, para não cometer o mesmo mico que paguei agora há pouco. Então, a gente tem aí 3 inteiros A, B e C. São os inteiros que a gente vai ler a cada caso de teste. A primeira coisa que a gente lê na entrada é o número de casos de teste. Deixa eu criar uma variável para isso. Número de casos de teste. Então, para cada caso de teste, a gente começa lá lendo os três valores A, B e C, e a gente vai procurar, então, por 3 inteiros, x, y, z, que são a solução daquele sistema. Fazer um for alinhado, de menos 100 a 100 para cada uma das 3 variáveis, x, y e z. Então, x começa em menos 100, vai até 100. Y começa de menos 100, vai até 100. E z também começa de menos 100 e vai até 100. A cada tripla x, y, z considerada, eu testo se x, y, z satisfazem as 3 equações. Não comentei com vocês, mas o problema pede x, y e z distintos. Então, além de você querer x, y, z tais que a soma de A, o produto de B e a soma dos quadrados de C, ainda por cima, os 3 valores, x, y e z, precisam ser todos distintos, né? Então, eu vou testar aqui se x é diferente de y, e y é diferente de z, e x nossa, tá dando um monte de crash aqui, será que é o Chrome lá? E x diferente de z. Aí eu vou testar a primeira equação, né? Se x mais y mais z é igual a A.
E se... segunda equação, que é x vezes y vezes z igual a b. E, por último, se x ao quadrado... Veja, x ao quadrado é x vezes x, né? Não é isso aqui. Isso aqui é x Shortbit a bit 2. Não tem nada a ver com x ao quadrado, tá bom? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a c. Se tudo isso é satisfeito, a gente imprime aí a solução, felizes da vida. E já pode parar, já pode interromper o serviço para esse caso de teste, né? Eu posso controlar isso através de uma flag, por exemplo, found, que começa com 0, e aqui eu seto essa flag para 1, e boto not found em todos os ports, né? Beleza? Ao final, se found continua setada para 0, eu imprimo lá no solution, que ele pede para imprimir. Cuidado, porque ele tem que imprimir a frase no solution com um pontinho. Então, esse tipo de coisa que a gente recomenda a você não digitar com seus próprios dedos no código, porque você pode cometer um erro de digitação e não perceber, né? E aí você vai levar um wrong answer, e não um presentation error. Pior ainda. Então, recomendado aí é você copiar e colar do PDF para ter certeza que você copiou e colou a frase certinho, tá? Esse é o código, super simples, para a gente aquecer aí na oficina de hoje, mas também para ficar aí essa mensagem de que muitos problemas a gente consegue resolver só pensando minimamente sobre eles e fazendo uma força bruta, né? Seja uma força bruta iterativa, como essa, seja uma força bruta recursiva, com backtracking, como a gente fez na jornada de iniciação, e aí essa é a mensagem que a gente vai passar hoje na oficina. E a oficina, e o treino que vocês vão fazer daqui a pouquinho, é uma coleção de vários problemas em que todos eles você consegue resolver com algum tipo de força bruta iterativa ou recursiva, mas a maioria lá é iterativa, tá? Então, vocês vão poder brincar bastante aí com força bruta hoje. Alguma dúvida sobre o código? Alguém viu eu fazendo alguma barbeiragem aí? Você ia falar uma coisa, Thiago? Não. Tá lendo só? Então, tudo bem. Eu vou compilar e testar. E também, o objetivo da oficina de hoje é que os novos, né, o pessoal que está iniciando, às vezes acha que está muito longe de conseguir fazer um número maior de problemas ou entrar num extrato da prova superior àquele que a pessoa acha que se encontra, né? E o objetivo é não, porque tem muita coisa que só pensando ali minimamente e fazendo uma força bruta, fazendo um for, porque o assunto de hoje é for, basicamente, você já consegue resolver, né? Então, a mensagem é essa, né? Você nunca está tão longe assim do próximo extrato da prova, né? Extrato são as camadas aí de níveis de balões que as pessoas conseguem fazer durante a prova. Então, essa é a ideia de você estar sempre querendo progredir, querendo aprender coisas novas e aprender mais, mas também entendendo que esses passos que a gente dá nessa jornada não são tão grandes assim, né? Às vezes, um pequeno passo, uma pequena habilidade que você pratica um pouquinho, já te leva para um extrato superior bem, bem legal, bem interessante, né? Deixa eu pegar o código aqui. Esse cola, eu acho que era do Pedro da oficina passada. Ele falou que ele ia colocar lá no Dropbox, então vou remover. Pegar esse 565. Muito bem, compilando.
montar uma entrada. Entrada, eu vou pegar lá a descrição do problema. Barrinha do então, solution e 1, 2, 3, que é a resposta. A gente já pode submeter o código. Vou logar aqui. E passou. Beleza? Uma coisa importante quando a gente fala de algoritmos de força bruta, pessoal, são as podas, né? Aquilo que a gente chama de poda. Aqui, a gente não precisou fazer muita poda. Aqui a gente pegou lá simplesmente a última equação, que era x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a c. E daqui a gente já percebeu que cada um desses valores, x, y e z, iam ter que estar aí, portanto, entre menos a raiz de c e mais a raiz de c, e isso para o nosso problema já foi suficiente, né? Quer dizer, a gente analisou uma única equação, fez uma única podinha no nosso espaço de busca e pronto. Isso já reduziu aí o espaço de busca para 8 vezes 10 na sexta, né? 8 milhões, e foi suficiente para a gente poder implementar uma solução que virasse balão. Às vezes, a gente precisa de podas mais espertas, né? Às vezes, poderia fazer uma análise um pouco mais fina ainda, até, sobre o problema, e perceber que da equação x, y, z igual a b, a gente tira também que cada um desses valores individualmente tem que ser menor ou igual que a raiz cúbica de b, certo? Então, tanto x, quanto y, quanto z precisam aí ser menor ou igual que a raiz cúbica de b. Quer dizer, não os 3 valores, né? Mas pelo menos um deles, tudo bem? O menor deles aí tem que ser menor ou igual que a raiz cúbica, e lembrando que a gente está procurando a solução que tem x o menor possível, tudo bem? Então, x tem que ser menor ou igual que a raiz cúbica de b, b é um valor da ordem de 10 na quarta, também, né? Raiz cúbica de b vai ser 10 na 4 sobre 3, então, que é um número muito pequenininho. É um número aí, sei lá, talvez da ordem de 20 e pouco, alguma coisa assim, acredito eu. Dá para fazer a conta, mas não vou fazer, enfim. Então, a gente poderia reduzir aí a nossa complexidade, ao invés de ser 200 ao cubo, isso poderia virar 200 ao quadrado vezes 10 na 4 sobre 3. Quer dizer, um desses 200, do 200 ao cubo, a gente poderia trocar por um número muito menor e reduzir pelo menos uma ou duas ordens de grandeza aí o número de operações realizadas. É claro que para esse problema não precisa, né? Para essa versão do problema, mais essa otimização, quer dizer, mais essa poda no espaço de busca que a gente precisa explorar, ela não se faz necessária, né? Porque a primeira poda que a gente fez aí já resultou em aceitação. No entanto, esse problema tem uma versão difícil, que é o primeiro probleminha do treino. E lá no primeiro probleminha do treino, que é o Simple Equations, quer dizer, o mesmo título do problema, só que o Extreme, a versão extrema daquele problema, tudo bem? O problema é exatamente igual, mesmíssimo enunciado,
Só que agora A, B e C vão até 6 vezes 10 na 18. Então, o problema agora fica muito mais interessante. 6 vezes 10 na 18 não dá apenas para a gente iterar de menos 6 vezes 10 na nona a 6 vezes 10 na nona. Quer dizer, o espaço de busca ainda assim está muito grande. Né? Você não pode fazer um for alinhado, iterando de menos 6 bilhões a 6 bilhões para cada uma das três variáveis. Isso resultaria num algoritmo que ia ser 6 ao cubo vezes 10 na 27 operações. Esquece, isso não vai passar de jeito nenhum. Então, só essa poda não vai ser suficiente. Você vai ter que analisar muito mais aí as equações para tentar podar cada vez mais o espaço de busca. Mas é análise do espaço de busca, ver o que você consegue podar, e no final das contas vai ser uma força bruta. Você vai investigar ali algumas soluções até encontrar aquela solução que você está procurando, tudo bem? Mas essa habilidade de você limpar um problema, né, podar o espaço de busca e reduzir para alguma situação em que você consegue brutar, isso a gente usa para caramba no Maratona. Acho que vocês, quem estava aí no curso de programação no passado, deve lembrar de um problema que caiu na fase 0, né, aquele problema que eu gostei pra caramba, inclusive, sobre as transformadas de Fourier, mas ali o Fourier significa transformações que aumentam a proporção de quatros, né, no número, e deixam um número Fourier, né, com mais quatros. Esse problema, trocadilho aqui, muito legal. Esse problema aqui era um exemplo de um problema de força bruta, iterativa, inclusive, mas para a gente chegar na força bruta, a gente tem que limpar um pouquinho o problema, né? Tem que fazer uma análise, analisar um pouquinho os casos, e aí cair na força bruta, porque N aqui é 10 na 14, tudo bem? Quem não fez esse problema, quem não conhece o problema, eu recomendo que faça também. Acho que eu vou incluir ele na lista do treino. Quem já fez, não faz de volta, né? Deixa quieto, esquece. Quem já conhece o problema, passa reto. Mas quem não conhece o problema, vale a pena também aplicar esse mesmo assunto, que é o de força bruta iterativa, né? Com alguma estratégia de poda, para poder resolver o problema. Esse problema aqui é bem legal. Eu gosto bastante dele. Bom, e não é, assim, e não é modéstia porque fui eu que escrevi o problema. Tá? Eu acho o problema legal mesmo. Vamos pegar o próximo probleminha do treino aí. Do treino não, da oficina. Que é mais um exemplo de força bruta iterativa, né? A gente vai fazer um for, mas aqui esse for vai ser com o uso de algum recurso da STL do C++, tá? Então, eu vou ver se eu consigo baixar o PDF para não ficar truncado daquele jeito e eu consigo aumentar o zoom. Consegui. Então, a ideia é a seguinte: você tem um conjunto de N adolescentes, mais o N é no máximo 8, tudo bem? E você tem um conjunto de M restrições sobre esses adolescentes. As restrições podem ser o adolescente A e o adolescente B têm que sentar juntos ou têm que sentar muito longe. Então, você tem aí uma fila de N lugares, né, onde esses N adolescentes vão sentar. Só que, dependendo aí, se os adolescentes, por exemplo, estão namorando, ou terminaram de namorar faz pouco tempo, ou qualquer outra coisa, você tem essas restrições, né, de um adolescente A e um adolescente precisam estar, no máximo, em C assentos de diferença, ou com pelo menos C assentos de diferença. Então, cada restrição aí é dada da forma A, B e C, só que o C é um número que pode ser positivo ou negativo. Se C é positivo, significa que os adolescentes A e B têm que sentar, no máximo, com C assentos de diferença. Agora, se C é negativo, eles têm que sentar com, no mínimo, menos C assentos de diferença. Tudo bem? Então, a ideia o que o problema pede é que você encontre um jeito de sentar os adolescentes nessa fila de N lugares, de modo que todas as restrições sejam atendidas. Na verdade, não é apenas encontrar um jeito
de sentar todos os adolescentes, mas é contar a quantidade de jeitos de sentar os adolescentes nessa fila com N assentos, de modo a satisfazer todas as restrições. Tudo bem? Então, tem um exemplo aqui, né, em que eu tenho 3 adolescentes e uma restrição, e a restrição é 0, 1, menos 2. Os adolescentes são numerados de 0 a n-1, isso fala aqui no enunciado do problema, e negativo quer dizer que eles têm que sentar a pelo menos menos c assentos de distância. Então, a única restrição que eu tenho é que 0 e 1, eles têm que sentar a pelo menos 2 assentos de distância. Tudo bem? Os adolescentes 0 e 1 têm que sentar a pelo menos 2 assentos de distância. Então, com isso, a resposta é 2. Eu tenho que ver todas as permutações possíveis aí, né, para esses 3 adolescentes. Eu tenho 0, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 0. Tudo bem? Há 6 permutações possíveis desses 3 adolescentes, e nem todas servem, né? Vocês percebem que essa permutação aqui não serve, porque os adolescentes que estão brigados aí, né, 1 e o 0, eles tinham que estar à distância pelo menos 2, e eles estão aqui à distância 1. Né? Então, essa permutação não serve. Agora, essa permutação aqui serve. Não, essa não. Essa também não serve. Mas esta aqui serve, porque 0 e 1 estão a 2 de distância. Então, é uma permutação que serve. E esta permutação aqui também serve, porque 0 e 1 estão a 2 de distância. Todas as demais permutações têm 0 e 1 em posições adjacentes, né, em distância menor que 2, por isso que a resposta do problema é 2. Né? Se eu quero que 0 e 1 sentem os extremos aí da fila, então, ou 0 senta à esquerda e 1 à direita, ou 1 senta à esquerda e 0 à direita, e o 2 fica no meio. Beleza? São as duas possibilidades aí que a gente tem que contar. Agora, veja que, no caso do segundo caso de teste, eu não tenho nenhuma restrição, né? O número de restrições aí é 0, então quer dizer que todas as permutações são válidas, por isso a resposta é 6, e 0, 0 marca o fim da entrada. Né? Quando o teu caso de teste começar com 0, 0, como é o caso aqui, isso não é um novo caso de teste, isso marca o fim da entrada. Beleza? Alguma dúvida, pergunta sobre o enunciado do problema? Não? Bom, aqui é mais um exemplo de um problema que a gente consegue brutar, né, fazer uma busca completa, iterativa, sobre todas as permutações de uma sequência de N números. Então, eu tenho aí os números de 0 a N, N-1, desculpa, né? E eu quero gerar todas as permutações dessa faixa de valores, e eu posso fazer isso utilizando a função next permutation do C++, né? Como o N é bem pequeno, N é no máximo 8, essa solução que considera todas as permutações é viável, né? Isso vai realizar um número de operações que é proporcional a N fatorial, e para cada permutação que eu gerar, eu consigo verificar se todas as M restrições estão sendo atendidas, considerando as restrições uma a uma, né? Então, eu tenho um algoritmo aí que faz o número de operações da ordem N fatorial vezes M. Tudo bem? N é 8, então isso é proporcional a 8 fatorial. M é no máximo 20. E 8 fatorial vezes 20, faz a conta, vezes 20, isso dá
8 vezes 10 na quinta. Número da ordem aí de 8 vezes 10 na quinta. Isso passa no time limit sem nenhum problema. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a solução? Uma coisa aberta? Opa! Isso tem que tirar aí de vocês. Joga o mouse pro lado, por gentileza. Aperta F5. F11, desculpa. Não, acho que já está maximizado, né? Isso, tá ótimo. Valeu, obrigado, Fernando. Então, vamos codar, né, para fazer um código de um exemplo de como usar o negative permutation, né, quando você quer iterar sobre todas as permutações possíveis de um array. Né? Isso está na STL do C++, e quem nunca usou vai aprender a usar agora. É bem fácil de usar. E uma mão na roda aí, para você poder resolver esses problemas de força bruta. Né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa lá no Meet. Não? Beleza. Então, eu vou alternar o modo de apresentação. Certo. Então, este é o VA 11742. A gente tem aí o N e o M. E a gente vai processar casos de teste enquanto pelo menos um dos dois é diferente de zero. Né? A gente usa o operador vírgula aqui dentro do while, né? E faz o teste N ou M. Então, como dentro do while eu coloquei o operador vírgula, o resultado do operador vírgula vai ser o resultado da última operação, que é N ou M, certo? Então, primeiro lendo N e M, e aí testando se não é o caso de ambos serem iguais a zero, já que 0, 0 marca o fim da entrada. Ok, tenho mais um caso de teste para processar, então eu preciso primeiro ler todas as restrições, né? E aí vem a pergunta, como que a gente vai guardar as restrições? Cada restrição é dada por 3 valores. Então eu preciso aí de uma estrutura de dados, que vai ter 20 posições, porque M é no máximo 20. E cada posição eu vou guardar 3 valores A, B e C. Eu poderia fazer isso com um vetor de 20 posições, e um vetor de vetores, né? Em que eu tenho aí algo como um int, vetor V, de 20 posições, e eu tenho que guardar ainda o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, aqui, 20 por 3, né? Então, seria o VI 0 é o valor A da restrição I. O VI 1 é o valor B da restrição I. E o VI 2 é o valor C da restrição I. Seria uma possibilidade, né? Eu não gosto muito dessa abordagem, eu prefiro códigos um pouco mais intuitivos ou mais fáceis de lidar. Eu vou preferir usar uma struct aí, C++, para poder guardar cada restrição. Né? Então, uma restrição, uma constraint, né, vai ser dada por uma tripla de valores A, B e C. E eu, claro, né, struct do C++, você tem que definir o construtor, eu vou definir o construtor vazio aqui, né? Só para a gente ter o construtor. Se não, eu teria que fazer um type def, negócio assim. Aí seria coisa do C, né? Esse que é possível. Mas eu prefiro fazer com
struct do C++. E aí eu vou ter, então, o conjunto das restrições guardado num vetor de 30 restrições, porque 30 aguenta, né? Então, 30 que aguenta, já que M é no máximo 20. Então, eu vou ler todas as restrições. Eu vou fazer um for, com i de 0 a m, a m-1, na verdade, né? Comecei a contagem em 0. E aí, a cada iteração do for, eu vou ler 3 valores, que é o A da restrição I, o B da restrição I e o C da restrição I. Né? Usando aí struct do C++. Nada demais. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre como que as restrições foram representadas e armazenadas? Não? Beleza. Uma vez que eu tenho as restrições todas guardadas, agora eu preciso iterar sobre todas as permutações e, para cada permutação, verificar se a permutação da vez satisfaz todas as restrições. Cada permutação que satisfizer todas as restrições, eu conto, eu incremento um contador, que é a minha resposta, né? Então, para cada caso de teste aí, minha resposta começa em 0, é um contador, e é o que eu vou printar depois. Tudo bem? Aí eu vou iterar sobre todas as permutações de um vetor que começa lá com 0, 1, 2, etc., até n-1. Eu sei que no pior caso, n é 8, né? Então eu poderia deixar global aqui um vetor com 8 posições. Eu posso até nem definir a dimensão aqui do vetor e declarar explicitamente os valores. Eu começo aí com um vetor com as posições inicializadas de 0 a 7. E aqui dentro do caso de teste, talvez o n seja menor do que 8, mas tudo bem. Aí eu vou usar apenas aquela porção útil do vetor que me interessa. E é aquela porção que eu vou permutar, né? Se meu n é 3, eu vou permutar só as posições 0, 1 e 2 do vetor. Vai permutar para 0, 1, 2, 0, 2, 1 e assim por diante, né? Eu vou iterar sobre todas as permutações de 0, 1, 2, e as demais posições vão ficar fixas em 3, 4, 5, 6, 7, eu não vou olhar para elas não me interessam. Tudo bem? Mas eu deixo um único vetor global aí para iterar sobre as mutações da parte que me interessa. Isso é, acho, melhor do que ficar dentro de cada caso de teste criando um vetor e permutando, mas também não faria exatamente muita diferença aqui, né? Aí, então, eu vou, para iterar sobre todas as permutações, a gente vai fazer isso com do while. Né? Eu começo com a permutação identidade, permutação 0, 1, 2, etc., a permutação identidade. Testo já a permutação identidade para ver se ela mesma satisfaz todas as restrições, né? Para ver se ela mesma é uma solução do problema. Eu tenho uma função que faz isso, que verifica se a permutação da vez é uma permutação, é uma solução do problema. Veja que essa função não recebe nada, porque a permutação está global, né? Então todo mundo está vendo a permutação, não preciso passar nada aqui para a função, e ela retorna 0, 1. Se a permutação da vez, que está gravada lá no vetor, veja que o n está global também, né? Então eu consigo saber qual que é a porção útil da permutação que eu estou considerando, e as restrições também estão globais aqui nesse array X. Então, sabendo se a permutação da vez é uma solução, eu incremento a minha resposta, certo? Já testo isso para a própria permutação identidade, que é a primeira permutação, e parto para a próxima permutação. Para partir para a próxima permutação, eu uso a função next permutation, eu passo o início do array, né? Tecnicamente é uma referência para a primeira posição do array que você quer permutar, e uma referência para a posição depois do final do array, que no caso seria π mais n, certo? Porque a porção útil que eu estou considerando aí no array vai de π 0, π posição 0, até π posição n-1. Então, π mais n é o array que eu quero permutar, e a função next permutation vai ficar retornando verdadeiro, enquanto ainda existem permutações a serem consideradas, e quando retornar para a primeira permutação
que eu tinha antes da primeira chamada de next permutation, e aqui no caso seria a permutação de identidade, a função vai retornar zero e o laço vai quebrar. E vejo que para o próximo caso de teste, eu vou ter o array P exatamente nesta condição inicial para poder considerar o próximo caso de teste sem que os casos de teste interfiram uns nos outros. Então, a solução bonitinha, né? Usando aí o next permutation do C++. Alguma dúvida sobre o next permutation do C++? Alguém que nunca tinha visto? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Não? Beleza. Então, vamos agora pensar nesse problema de decisão aqui para resolver, né? Dada uma permutação que está gravada nas n primeiras posições desse array, a gente tem que verificar se esta permutação é uma solução do problema, né? Se satisfaz todas as m restrições do array X. Beleza? Primeiro, a gente tem que entender o que significa essa permutação, né? Eu posso pensar que na posição I desse array I, eu tenho o adolescente que está sentado ali, né? Isso é um adolescente A, por exemplo, né? Mas, ou então, como é permutação de objeção, eu posso pensar ao contrário. Eu posso pensar que P de I é o assento em que está sentado o adolescente I. Certo? Tanto faz. Eu posso interpretar as coisas de um jeito ou de outro. De um jeito pode ser mais fácil eu fazer a verificação que quero fazer, ou não, certo? Porque aqui eu tenho lá dois adolescentes A e B, e eu sei que eles têm que estar sentados à distância, pelo menos C, por exemplo. Tudo bem? Então, é interessante que, dados os adolescentes, eu obtenha em O de 1 os assentos onde eles estão, porque é sobre os assentos em que eles estão que eu vou fazer a comparação da diferença. Tudo bem? Agora, se eu tenho que pedir, se eu tenho que pedir representa o adolescente que está sentado no lugar I, isso é um problema, porque daí como é que eu vou encontrar o adolescente A e encontrar o adolescente B para saber que eles estão sentados a pelo menos de diferença? Aí a minha complexidade não seria mais n fatorial vezes m somente, mas seria n fatorial vezes m vezes n. Vezes n ao quadrado, na verdade, né? Porque teria que encontrar os dois adolescentes e fazer a conta. Tudo bem? Assim, na verdade poderia ser só vezes n. Uma única passada linear na permutação eu encontraria os dois adolescentes, mas ainda assim precisaria encontrar. Não faria diferença, né? Aqui, n fatorial vezes n é uma complexidade que a gente pode pagar, mas esse fator n aqui, ele é totalmente dispensável, né? Quer dizer, é só a gente implementar direito, é só a gente codar minimamente higienicamente e ter aí a permutação representando a coisas que ela precisa representar, né? A coisa que é mais útil que ela represente para a solução que a gente quer computar, que tudo fica bem. Às vezes, quando você vai codar esse tipo de coisa, você precisa das duas informações. Você precisa, em O de 1, saber qual adolescente está sentado naquele lugar e o lugar em que está sentado cada adolescente, né? Então, às vezes, é interessante você guardar as duas informações, guardar, por exemplo, a permutação e o inverso dela, né? Então, a função que mapeia adolescente para assento e também a função que mapeia assento para adolescente. E aí, você tendo as duas informações guardadas, toda vez que se altera uma informação, você só lembra de fazer com que essa alteração se reflita, né, na estrutura que está fazendo o mapeamento inverso. Então, isso é questão mais de implementação, mas que vale a pena a gente comentar, porque é esse tipo de detalhe, né, esse tipo de decisão de implementação que você toma, e que você vai se acostumando a pensar nessas coisas com o tempo, é que vai tornando aí os seus códigos mais fácil de sair limpos, ou mais cheio de coisa desnecessária, né, ou vai fazendo com que você acabe perdendo tempo aí com um código que, se você tivesse um mínimo de
de pensamento estruturado, você conseguiria uma solução mais eficiente. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Não? Então, beleza. A gente já sabe, né, que o que interessa, o que a gente quer obter são os assentos, e é isso, e é desse modo que a gente vai interpretar a permutação π. Eu vou ter aqui minha função is_sol, né, que é a função que decide se a permutação da vez é uma solução. Então, eu preciso iterar sobre todas as restrições. E aí, eu sei que a restrição, ela não é atendida, ou ela é atendida? O que eu queria fazer? Vamos lá. Eu sei que ela... Como é que eu verifico se a restrição está sendo atendida? Eu tenho que pegar o adolescente A e o adolescente B, da restrição I, e ver se eles estão sentados a pelo menos C, ou no máximo C de distância, dependendo se C é positivo ou não, né? Então, a restrição, ela é atendida se o C é positivo e a diferença onde sentam os adolescentes, é no máximo C. Então, onde sentam os adolescentes A e B da restrição I? Eles sentam em π, x e A, e π, x e B. Esses são os lugares onde eles estão sentados. E o que eu preciso fazer é ver se a diferença entre esses dois lugares é no máximo C. Tudo bem? Diferença é valor absoluto de subtração, certo? Aqui eu estou usando FABS. FABS é double. Não, melhor usar o ABS mesmo para int, né? Da stdlib, né? Do C mesmo. Então, veja aí se a diferença desses dois inteiros é pelo menos C. Essa é uma situação em que a restrição é atendida. Ou então, caso o C seja negativo, a diferença tem que ser pelo menos menos C. Né? Se esse teste der verdadeiro, beleza, a condição continua sendo satisfeita. Né? Quer dizer, eu sei que esta restrição foi satisfeita e eu quero saber se todas as restrições estão sendo satisfeitas. Né? Então, a partir do momento que encontrar uma restrição que não seja satisfeita, eu posso retornar 0. Tudo bem? Então, a partir do momento que esse teste aqui retornar falso, eu posso retornar 0. Quando todos os testes derem verdadeiro, eu retorno 1. Beleza? Bem? Alguma dúvida, pergunta? Isso aqui é o valor absoluto do C, ABS, né? Isso aqui é da stdlib, que é de int para int, que compara int, né? Não, mas eu quis dizer usar um ABS no C, ao invés de testar nos dois casos de C e menos. Tá, mas você ainda tem que condicionar para saber se o C é maior ou menor que 0, para saber se você vai usar menor igual ou maior igual. Então, a menos que na leitura, se quando você lê o C e percebe que ele é negativo, você multiplica por menos 1 A e B também. E aí você faria um teste só, né? E daí, tudo ali é negativo. O A e o B também é negativo, aí você pode verificar se A é menos A... bom, se a diferença entre menos A e menos B é menor ou igual do que C, e aí tudo funciona. Né?
Mas, enfim. Eu acho que tudo aqui é da mesma categoria de equivalência de simplicidade de código. Beleza? Mais alguma dúvida, pergunta? Não? Alguém viu fazer alguma barbelagem? Pode. Não? Beleza. Vamos compilar e testar. E aí vocês vão ter uma lista bem grandinha de problemas de força bruta para brincar bastante. A maioria não tão difícil assim, então os mais novos vão poder brincar bastante também, né, e poder fazer bastantes exercícios aí de força bruta interativa, tá legal? O primeiro é bem difícil, tá? O primeiro exercício da lista, que é a versão extrema do que a gente fez aqui na oficina, esse vocês podem deixar mais para frente, porque ele é bem difícil. Você desenvolver a solução que passa é bem difícil. Tem um link aqui com dicas, que digamos que depois de 2 dias tentando e não conseguindo, vocês podem abrir esse link e ver as dicas para finalmente conseguir passar o problema, tá? Mas não abram esse link aqui prematuramente. Quebrem a cabeça um pouco, tentando passar problema antes de abrir esse link. Mas os demais problemas aqui vocês conseguem fazer bem de boa, tá? Deixa eu compilar e testar. 1742. Compilar. Não compilou porque C não foi declarado. Sim, aqui não é C, que é xi.c, xi.c, é o C da restrição I, né? Muito bem. Entrada. Pegar a entrada lá na descrição do problema. É. 0 e 6. Não é a resposta, então alguma coisa eu fiz de errado. Para avaliar. Alguma barbeiragem eu cometi. Eu acho que o not, quando eu coloquei o not, olha só, hein? O not ficou só sobre o primeiro operando do ou. E era a condição toda que tinha que negar. E eu neguei só o primeiro implicante aí do ou, então... E quem mostrou isso para mim foi o Emacs. Porque o Emacs está indentando aqui, ó, esse parênteses embaixo do not, e não devia fazer isso. Porque eu sei que no Emacs, se eu chego aqui... Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, ó. Se tivesse colocado os parênteses certos, ó, o Emacs na hora automaticamente indenta para o lugar certo, e aí eu vejo sobre quem que o not está se aplicando. Obrigado, Emacs. Você tem algo parecido no VS Code, essa indentação automática dos lugares certos? Vocês que usam essas coisas mais modernas? Os parênteses já são suficientes, professor. Hã? Os parênteses são coloridos, professor. Os parênteses são coloridos. Mas e quem é daltônico? E quem é daltônico? Vocês sabem que dentre os homens, 1 em cada 50 homens é daltônico. Numa turma aí com 50 homens, uma turma comum de engenharia, você tem um daltônico. Então, a proporção de daltônicos é considerável. Eu prefiro o Emacs indentando as coisas certinho e mostrando para mim os parênteses, tá? 2 e 6. Aposto que vocês conhecem daltônicos. Todo mundo conhece daltônicos, certo? Os daltônicos é considerado. Eu já joguei War com um daltônico. É bem engraçado. Do tipo, quem tá aqui?
De quem é esse naviozinho? Enfim, é legal. Ok. Muito bem, passou o código. A gente fica por aqui na oficina, na parte em que eu mostro as coisinhas para vocês, apesar de que hoje é tudo muito simples, pensando aí justamente o pessoal que está entrando no YouTube agora. E eu vou deixar vocês até 21h30 praticando, fazendo todos os problemas. Vou manter aqui a sala do Google Meet aberta um pouquinho, até umas 8h30, mais ou menos. 8h30 eu tenho que sair, que tem uma reunião, mas vou estar na minha sala lá embaixo. Vocês podem continuar no laboratório. E aí depois, 9h30, eu venho buscar aqui a chave para poder trocar o laboratório. Bom, pessoal. Então, pessoal que está online, obrigado. Todo mundo preencha a presença, que foi enviado o link da presença lá no Telegram, tá? Não esqueçam. E é isso aí, pessoal. Até logo.